Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz. Hoje vamos chegar no último capítulo da primeira parte deste maravilhoso livro. Começamos o capítulo 20º. E você que está nos acompanhando deve também estar desfrutando dessa beleza. E nós queremos que isso aconteça, porque de verdade são muitos ensinamentos que boa parte dos espíritas não desfrutava, porque tinha receio, porque era uma linguagem difícil, científica, cheia de problemas. E as pessoas não tinham vontade de ir buscar entender com o acesso a dicionário ou a outros meios para explicar aquelas expressões científicas. Nós estamos fazendo isso para você. E além disso, estamos colocando também cada subtítulo de uma forma resumida, para que você entenda o núcleo daquilo que naquele subtítulo André Luiz está falando. E depois disto, nós vamos à leitura original daquele subtítulo. Não estamos suprimindo nada da obra, não estamos tirando pedaços. Estamos fazendo você perceber que é possível entender o conteúdo sem ficar apavorado. Por isso, pegue o seu caderno de anotações, o lápis, a caneta, a minha já está aqui, para a gente ficar marcando aquilo que é importante, que a gente não tinha prestado atenção. E com isto, nós vamos começar hoje o primeiro programa do capítulo 20º, cujo título é Corpo Espiritual e Religiões. Como sempre, nós vamos começar a leitura daquele resumo que eu faço antes de cada subtítulo ser lido no seu original. Então, acompanhe comigo o slide do resumo. Vamos lá. O primeiro subtítulo do capítulo Corpo Espiritual e Religiões é esse que você está vendo aí. Responsabilidade e consciência. André Luiz nos explica que com o desenvolvimento da responsabilidade no espírito humano, sua consciência se iluminou, assumindo a condição divina da razão. O homem compreende a grandeza do universo e a sua origem divina. Já não se entrega somente à busca da sobrevivência, mas sente estímulos interiores irresistíveis que lhe marcam o caráter e o moral, ampliando-lhe a intuição e apurando-se a afetividade na direção do amor pleno, capaz da completa renúncia. O homem pode, à medida em que descobre esse amor pleno, ele pode colocar-se numa condição em que ele renuncia até mesmo à sua própria vida, para dedicar-se à vida daquele que ele ama. Então veja só que evolução maravilhosa, né? A responsabilidade, a consciência, a razão, o sentimento e, por fim, a renúncia. Continuará André Luiz, nesse meu resumo, explicando-nos o seguinte. Até o Paleolítico, aquela época em que o homem atingiu pela primeira vez o sentido pleno da razão, até o Paleolítico, ele foi guiado e estimulado pelas inteligências superiores na evolução dos corpos físico e espiritual. Naquele período, no Paleolítico, os desafios das forças da natureza eram ferramentas para empurrar a alma na solidificação de características individuais e coletivas, nas espécies e nas raças. A natureza produziu os desafios pelos quais o raciocínio foi se desenvolvendo até atingir a plenitude. Então, até o Paleolítico, os espíritos estavam tomando conta. Do Paleolítico para frente, quando o homem atingiu o raciocínio, a própria natureza vai fazendo com que ele agora se exercite e ele amadureça. Então agora, depois que nós pudermos meditar a respeito do conteúdo principal, vamos ver o que o André Luiz escreveu mesmo no original do livro, do capítulo 20º. Vamos ao slide. Corpo Espiritual e Religiões. O subtítulo é Responsabilidade e Consciência. André Luiz nos diz o seguinte: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina.
a inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia indispensável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Nesse despertamento, o homem percebe que além das operações vulgares da nutrição, da reprodução, da vigília, do repouso, estímulos interiores indiscutíveis trabalham-lhe o âmago, a essência do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que o seu veículo físico se estruturasse, dotando-a com preciosas reservas para o futuro intenso, ou futuro imenso, envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido e, investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Pode-se aceitar razoavelmente que até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram lançados à conta da evolução necessária para a discriminação dos indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Assim nós vamos entender que toda uma etapa vai sendo conquistada até chegar nesta área do Paleolítico, quando o homem então descobre que ele passa a ser responsável, ele precisa evoluir o próprio perispírito. Ele tem a necessidade de fazer isso, porque até então os espíritos foram trabalhando com ele para que ele chegasse a esse ponto. Mas a partir daí a consciência lúcida, a capacidade plena, ele passa a ser responsável. Interessante todo este projeto evolutivo, não é mesmo? Mas nós estamos falando, ele está recuando à época do Paleolítico, o homem da caverna, o Homo sapiens sapiens. Agora, o próximo subtítulo vem nos explicar sobre essa ligação com o mundo chamado religioso. Então, acompanhe comigo o resumo do subtítulo Atividade Religiosa. Veja aí na tela. Depois que se desenvolve o princípio de justiça e aflora o pensamento criador, o homem começa a perceber as leis divinas, colocando-se na condição de herdeiro e filho do Criador. Veja só. Então, ele vai desenvolver com o seu raciocínio o princípio da justiça e começa a perceber que ele também pode criar. E com isso, ele começa a entender as leis divinas e que ele é o destinatário dessas leis, como filho daquele que criou tudo. Aumenta a sua curiosidade, eleva a observação e se abre, com o tempo, para as revelações do céu. Sentia a necessidade de apurar o perispírito, embelezá-lo, melhorar seus princípios para além do círculo humano. Para isso, o pensamento pede orientação educativa para depurar-se do primitivismo ancestral. Para receber a influência divina, o homem precisa limpar-se da animalidade. E com isso, nasce a atividade religiosa, como uma higiene da alma, encaminhando o ser ao alimento psíquico no fenômeno da mentossíntese, por meio do qual ele elabora e emite ondas eletromagnéticas ao ambiente que o envolve
e também recebe as influências exteriores advindas daqueles que o circundam. Desse modo, a ciência médica surgiria como tratamento ao corpo, enquanto que a religião conduziria as civilizações em seu necessário refinamento espiritual, no caminho da inspiração e da disciplina, orientando a evolução do corpo espiritual. Então, vamos percebendo que o homem começa, à medida em que ele desenvolve o raciocínio, ele começa a se sentir inclinado a buscar superioridade, a buscar elevação, a melhorar-se, a querer buscar informações acerca de coisas que ele até então não tinha notado e que agora ele começa a combinar, a perceber, a extrair conclusões. E uma delas é a sua dependência das forças cósmicas, de alguma coisa muito mais poderosa do que ele. Você imagina o homem no Paleolítico? Hoje, atualmente, quando uma tempestade, o céu fica escuro, trovões, relâmpagos, e você mora numa casa de concreto, tijolo, você tem vidros, janelas, você fica lá dentro e se assusta com o barulho do trovão, com a ventania, com o uivar das frestas da porta, da parede, da janela. E você fica agoniado, dá um raio, você parece que o raio caiu em você, de medo que você fica. Agora, você já imaginou um homem sem conhecimento, sem experiência, enfiado dentro de uma caverna, ali, escura, protegida apenas pelo calor do fogo, e lá fora os elementos em uma revolução, raios, trovões, em uma época muito mais ríspida do que a atual, de milhares de anos atrás, com uma atmosfera ainda mais revolta, mais violenta. Você já imaginou como o indivíduo se sentiria apequenado diante de apenas uma tempestade, uma chuva? E como ele se sentiria feliz quando tudo passasse? Quando já não houvesse mais o céu escuro, aquelas nuvens borrascosas, aqueles raios, aqueles coriscos cortando, caindo sobre árvores, incendiando troncos. Nossa, que terror para o homem das cavernas. Que força é esta? Quem será que é dono desse poderio? Isso faz o homem se voltar para esse questionamento, já que ele não tem nenhum entendimento a respeito de leis, e aí sua inteligência começa a buscar, avançando no processo evolutivo. E ele percebe então que existe uma coisa maior que ele, da qual ele depende para poder ter tranquilidade, ter a sua vida protegida. Essas forças superiores então surgem no seu caminho como alguma coisa que ele precisa se aliar, ou ele precisa conquistar, e ele vai, com isso, transformando aquilo que era apenas um amedrontamento numa relação. E a gente vai encontrar essa relação em forma de oferendas, de danças, de rituais, para conquistar essa proteção generosa. Então, nós estamos observando que surge, a partir daí, uma ligação do ser pequeno com aquela origem de onde ele emana. E ele então nota que isso precisa ir melhorando, ele precisa ir, ao longo dos milhares de anos, sublimando isso até que ele atinja esta ligação em que a religiosidade, que é essa ligação do homem com essa força cósmica, pode ser mais intensa à medida que ele deixa de ser tão dependente das coisas do mundo, em que ele se depura. É muito interessante o raciocínio explicativo. Agora então nós vamos acompanhar a leitura deste subtítulo, que é a atividade religiosa. Acompanhem comigo no slide. Estabelecido, porém, o princípio de justiça, e aflorando a mentação, que é o pensamento, a produção do pensamento, que não para mais, porque agora é o pensamento completo, contínuo, aflorando então a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações.
de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador de sua obra divina. Estimula-se-lhe, então, a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao seu próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consolidam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer a essa depuração do seu veículo sutil do perispírito, na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo da alma, o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do estreito círculo humano, ele pudesse retratar a glória dos planos superiores. O perispírito também fosse um espelho das forças cósmicas superiores ao ambiente físico. Para fazer isso, o pensamento do ser humano precisa de orientação educativa, de modo a livrar-se, a despojar-se da espessa sedimentação do acúmulo de animalidade que até então tomava conta dos seus impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital. Ele precisava limpar sua psicosfera, aquele ambiente onde a vibração demonstra a sua necessidade de evolução. Era preciso limpá-la. Imprescindível a assimilação da influência divina. Quanto mais estamos recobertos de preocupações vulgares, mais distantes são as nossas ligações com as coisas superiores. Para que nós possamos recebê-la de outra maneira mais direta, precisamos nos limpar vibratoriamente. E então, a atividade religiosa nasceu como um Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à sua nutrição psíquica, ao alimento psíquico, de vez que, pela própria transpiração, ele exterioriza os produtos que elabora na usina mental em forma de eflúvios eletromagnéticos e ondas eletromagnéticas, nos quais estas ondas permitem que se corporifiquem os movimentos, os reflexos dominantes, influenciando o ambiente à sua volta e sendo influenciado pelo ambiente. Então, o homem passa a emitir ondas e receber ondas. E estas ondas caracterizam o seu estado interior e ajudam outros também a se sentirem abastecidos. Então o homem começa a abastecer-se dessa forma fluídica, que eles chamam de mentossíntese. E aí ele continua, André Luiz, nos explicando. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, iria surgir para corresponder às necessidades do corpo físico. Porém, a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Enquanto a ciência médica trataria do corpo, e este desenvolvimento vai se dando lentamente através das plantas, de procedimentos experimentais, na diminuição da dor física, a religião começa a surgir como um refinamento do espírito. A ligação com as forças cósmicas, a beleza das noites estreladas, a ligação com seres invisíveis que continuam a ajudar o ser humano e ele começa a perceber. Tudo isso vai fazendo com que ele comece a buscar, ele quer saber como funciona, ele deseja. Você já pensou uma coisa que interessante? Os grandes conquistadores de terrenos virgens, quando descobriam uma tribo de índios, um agrupamento primitivo no meio da floresta, encontravam não apenas um chefe, que era responsável, era o líder guerreiro, o que mandava para organizar a vida naquele ambiente, mas encontravam também um pajé,
que era alguém que tinha ligação com as forças da natureza, que sabia que planta fazia bem para qual problema, que fazia bênçãos para afastar maus espíritos na floresta. Imagina isto. Nós não estamos falando de centro espírita no núcleo civilizado. Estamos falando de um ambiente primitivo onde a intuição já desenvolvida permitia que o homem daquele período pudesse estar em contato com forças que os outros ainda não tinham percebido, mas que nele já havia a antena ligada com a parte espiritual da vida. Por isso que nós encontraremos em muitos desses grupamentos o seu chefe e o pajé, que também era um chefe. Era um chefe espiritual. E quando se preparava alguma atividade daquela tribo para alguma viagem, alguma conquista, alguma luta, era com o pajé que eles obtinham a inspiração para saber se era a hora de fazer, se podia fazer, se era bom esperar. E isto, nós estamos falando de grupos civilizatórios sem cultura escolar, sem faculdade, sem colégio, analfabetos. Todos eles, porém, vivenciando essa dupla realidade, a realidade do corpo e a realidade da alma, sentindo a sua integração com a natureza, falando com espíritos, fazendo oferendas para que eles possam lhe dar respostas. É a explicação que estamos vendo aqui do espírito André Luiz. É claro que com o passar dos anos ou dos séculos, ou mesmo dos milênios, estas questões vão ganhando mais refinamento, mais sutileza, o ensinamento vai permitindo que o homem aprenda a ler e escrever, descubra a cultura e vá dando outra maquiagem a esse processo, uma outra forma de se entrelaçar com a divindade. Surgem lá no passado os profetas, os que falam do que vai acontecer, os que ensinam os ensinamentos ocultos. Vamos encontrar isso na Babilônia, nos caldeus, nos sumérios, religiosidade dos egípcios, os contatos com os seres que estavam no mundo invisível, os gregos, os mitos, tudo aquilo que nós vamos encontrar em forma de lendas, na verdade representam relações do encarnado com as suas divindades invisíveis. Veja como isso nunca abandonou o ser humano. E ele vai tornando cada vez mais sutil, mais profunda essa relação. É o que André Luiz nos está explicando. Agora vamos para o próximo subtítulo. Enxerto revitalizador. Enxerto. Geralmente quando você precisa produzir uma planta especial, com outras características, você pega um pequeno galinho, vai lá no tronco de uma árvore mais robusta, ou da mesma espécie, ou de uma espécie semelhante, familiar, faz um buraquinho e espeta aquele galinho, e aquele galinho começa a nascer enxertado naquele outro tronco, que vai lhe dar mais seiva e vai lhe dar uma produtividade maior. É um enxerto. Os homens fazem isso. Por exemplo, quem cuida de parreira, quem gosta de videira, sabe que determinado tipo de uva precisa ser enxertada naquilo que eles chamam de um cavalo específico. Não pode ser pegar uma sementinha daquela planta que você chupou e gostou e pôr na terra. Ela nasce, ela até cresce e produz, mas ela vai ter uma vitalidade diferente se ela for enxertada em um tipo de tronco que está próprio para isto. Já fizeram essas experiências. A mesma coisa com limão, com limoeiros, com outras plantas. Então, quando você faz essa mistura, que é esse enxerto, você vai propiciar que aquilo que agora ia produzir razoavelmente produza muito mais, caso esteja enxertado num tronco que não é o dela original, mas que vai lhe propiciar vigor. Então, enxerto revitalizador. Vamos ver o que significa isso? Vamos lá no nosso resumo? Acompanha aí. Para diminuir suas angústias e dificuldades, a espiritualidade superior trouxe o auxílio, a ajuda de espíritos mais
ilustrados. Veja só a expressão que ele usa. Espíritos ilustrados. Espíritos que tinham mais conhecimentos, mais culturas, que já tinham andado na aquisição de intelecto mais adiante do que o homem primitivo. Então estes seres são trazidos para a Terra, nesse enxerto. Mas eles são trazidos de onde? Acompanha aí. A espiritualidade superior trouxe o auxílio de espíritos mais ilustrados, porém decaídos de outro sistema cósmico. Eles foram expulsos de outro mundo, porque lá eles não estavam adequadamente integrados moralmente, eles eram problemas lá. Porém, eles já tinham conhecimentos vastos, então eles foram retirados de lá e colocados aqui, instalando-os no tronco genealógico das tribos terrestres, com o objetivo de revitalizar essas tribos. Ao mesmo tempo em que, para os decaídos, isso representava amarga penitência e sofrimento. Aqui nós encontramos aquilo que na Bíblia é chamado de Adão e Eva expulsos do paraíso. Seres que tinham a plena capacidade já desenvolvida naquele ambiente paradisíaco, mas que não obedeciam a determinadas regras simples, básicas. Não coma disto, o resto você pode fazer tudo. E é justamente aquilo que não podiam fazer que eles foram fazer. Então isso demonstra o quê? Demonstra falta de obediência, resignação, arrogância, orgulho. E com isso, eles não podem ficar no jardim do Éden. Eles então são retirados e expulsos do paraíso e atirados numa terra onde eles terão que colher o pão de cada dia com o suor do rosto. É exatamente o que André Luiz está dizendo. Grupos espirituais que não estavam mais adequados a viverem num ambiente melhor, no paraíso, num planeta, que são retirados de lá e trazidos para cá. E aqui eles têm que se submeter a uma disciplina muito diferente daquela onde eles estavam. Eles têm que trabalhar, porque é um ambiente que não lhe dá facilidade, eles têm que comer, para comer eles têm que plantar, a mulher tem que parir sentindo dor, aquela coisa toda. E eles têm que se adaptar ao tipo primitivo dos seres que estão aqui. Se você quer mais informações sobre esse detalhe, procure o livro A Caminho da Luz. Nós já fizemos este livro no programa Alegria de Viver, que eu e a minha esposa Solange fazemos na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Nós já lemos o livro A Caminho da Luz todinho. É um livro de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E lá Emmanuel nos explica exatamente essa transmigração, essa vinda desses espíritos ainda impuros, ainda cheios de problemas, porém muito cultos, já com uma tecnologia guardada na sua consciência, e a sua chegada à Terra, dividida em 4 grandes grupos, como Emmanuel nos explica, para que com o contato deles com os seres primitivos, esse enxerto favorecesse a que a evolução dos primitivos fosse mais rápida. É muito bonito isso no universo. Nada se perde. Quem não presta muito lá, porque não aprendeu direito, vem para cá. É a mesma coisa que você imaginar um professor que precisa abandonar uma sala de aula. E então, aquele aluno que era o melhor aluno, ele é chamado a substituir naquilo que ele pode, aquele professor. Ou então, aquele aluno que é problemático, que não pode mais estudar naquela sala porque ele só dá trabalho, é levado para uma outra sala onde tem muita gente analfabeta que não sabe nada, e ele então é chamado a ensinar o que ele sabe para aqueles que estão ali que sabem menos. Com isso, ele vai entender o que significa dar aula, como é difícil, e ao mesmo tempo aqueles que estão lá que não sabem nada vão começar a aprender aquilo que ele já sabe. E isso pode ajudar aos dois. Ajudar ao aluno que vai aprender coisas que ele não sabia e ajudar ao mau aluno que agora tem que dar aula para ele perceber, puxa vida, como eu atrapalhava o professor, eu não sabia que era tão difícil assim ensinar. Quando ele voltar para a sua classe antiga, ele vai ser um melhor aluno, porque ele vai saber quanto custa ensinar. Veja que bonito isso. Agora vamos continuar na leitura do resumo. Surge a raça adâmica,
agregando ao homem noções mais elevadas sobre Deus e sobre a vida. Povos primitivos, atraídos por suas similitudes, adotaram estranhas formas de fé para representarem sua ligação com o plano invisível, como, por exemplo, sacrifícios humanos. Os espíritos exilados, por sua vez, muitas vezes revoltados e endurecidos pela perda das facilidades do outro mundo, não é? Promoviam nas tabas selvagens cultos sanguinários, desvairando-se em espetáculos cruéis em nome dos deuses inferiores que cultivavam no seio da coletividade. No meio deles, porém, havia aqueles que buscavam superar o sofrimento através de um sincero arrependimento das culpas contraídas no planeta de origem. E, apesar das dificuldades no processo da recuperação, passaram a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores, visando elevarem-se para merecer retornar ao mundo de onde foram exilados. Então a gente observa que com a chegada destes seres, nós temos duas coisas. Primeiro, eles trazendo aos seres uma relação diferente com as divindades, com as forças do mundo espiritual, além de um impulso tecnológico para o avanço mais rápido. E, naturalmente, isso gerou uma série de atitudes um pouco diferentes, como sacrifícios humanos para aplacar a ira de Deus, para atrair favores, sacrifícios de crianças, de virgens queimadas. Todos estes eram rituais com a finalidade de manter uma ligação com uma força superior que, na visão destes seres, poderia dar favores àqueles que melhor os homenageassem. E, naturalmente, quando estes espíritos vindos de outro mundo, chegando aqui, tendo que se relacionar com uma instituição ainda tão primitiva como era a Terra, tendo que viver com seres ainda tão pouco desenvolvidos como eram os humanos primitivos, de onde vem, inclusive, aquela história de que o homem é decorrência, é oriundo do macaco, porque os seres inteligentes que chegaram tinham que se relacionar com seres tão primitivos, que ainda estavam em corpos ainda tão toscos, que se sentiam como que voltando à selva e tendo que se relacionar com os símios, com os gorilas, os orangotangos, quando na verdade não eram. Então vem essa lenda que o homem veio do macaco, quando de verdade ela não representa a essência evolutiva, mas ela quer traduzir essa discrepância entre as evoluções dos dois grupos civilizatórios, o que vinha e o que já estava aqui primitivo. Então você observa que todos eles, quando chegam, às vezes, alguns deles se revoltam. E eles querem então exercer um poder, exercer uma tirania, fazer rituais sanguinários, porque eles se sentem superiores aos seres primitivos que ficam obedecendo tudo que eles mandam. Porém, no meio deles tinha alguns, e aqui nós vamos ver o que Emmanuel vai falar lá no livro A Caminho da Luz, que os egípcios eram os mais elevados deste grupamento. E eles então começam a se unir em grupos para meditar, para melhorarem e com isto poderem voltar ao planeta de origem. Mas agora a gente vai ler o que o Espírito André Luiz escreveu nesse subtítulo. Acompanhe comigo na tela o slide oficial, o slide do livro. Vamos lá. Enxerto revitalizador. Nesse sentido, a espiritualidade sublime amparando o homem jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre razão e animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, instruídos, porém decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, como um enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando, propondo
no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais, povos nômades, aqueles que andam errantes, e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo, aquilo que faz o indivíduo viver em bando, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem, a se demonstrarem através da barbárie natural, através do intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede de formação orgânica primitiva dos corpos que agora eles tinham que usar, onde se lhes tecia o cárcere, que é o carro biológico, é a carne de um ambiente mais denso, mais rústico, ainda profundamente primitivista, estes indivíduos, muitas vezes revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas, às malocas selvagens, em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns desses espíritos, porém, movidos de uma compunção, uma pressão obsessiva, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas naquele mundo aprimorado de onde eles vinham. Porque eles haviam errado lá. Para eles serem extraídos de lá, é porque eles não podiam ficar, tinham feito coisa feia, coisa ruim. E não obstante os embaraços, as dificuldades que criavam um obstáculo aos seus sonhos de recuperação, apesar das dificuldades, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para cultivarem meditações superiores em sagradas tentativas de elevação. Então, arrependidos, eles queriam sair daquela condição primitiva onde eles estavam. E a partir daí, começaram a buscar caminhos de se melhorarem para, quem sabe, conseguirem o regresso. E agora a gente vai para o último subtítulo de hoje, que é a religião egipciana. Veja aí na tela. Depois de muitos milênios nesse desenvolvimento, aparecem no mundo grupos como a China ancestral, a Índia védica, o Antigo Egito e outros que se perderam, nos quais a religião é ciência moral de aperfeiçoamento para a elevação da mente à consciência cósmica, à consciência superior. O Egito foi o mais avançado nesse aspecto. E neste subtítulo, André Luiz passa a detalhar as suas grandezas morais. André Luiz vai explicar então como a religião egipciana foi superior na época. Vamos então agora acompanhar o que André Luiz escreveu. Vamos lá? Depois de longos e perseverantes, demorados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica, a Índia védica, o Antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como uma ciência moral de aperfeiçoamento para a mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. Dentre todos, desempenha o Egito uma missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda, em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente daquelas fixações mitológicas, os egípcios mantêm o sacerdócio, cultos diversos a deuses vários, porque o povão da época precisava disso, né? Nas manifestações esotéricas dos templos abertos ao povo. Ele mantém aquela mesma visão anterior. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais que tomam conta destas profissões, destes ambientes civilizatórios, em nome da convicção comum, da convicção vulgar. Então, eles põem deuses para isso, para aquilo, para aquele outro. Porém, olha só, porém, quando se fala da intimidade do santuário, onde os próprios sacerdotes, eles
cultuam sua fé, o monoteísmo, crença no Deus único, dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana, em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo, do qual se irradiam, por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, no Criador sublime, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar. Porém, o conceito que os egípcios já apresentavam expressa em sentido amplo a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Sendo que os deuses se sucedem uns dos outros, mas todos se reportam ao Deus original, esta visão dos egípcios era inovadora para a solidariedade de todos os seres. Porém, ela era vivida somente nos santuários. Ela não podia ser falada ao público, porque o povo vinha de toda aquela história de acreditar em várias forças, em vários deuses, e eles cultuavam isto. Porém, já tinha aí nos egípcios o berço deste conceito espiritual elevado que seria desenvolvido no passar dos séculos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado por você estar acompanhando os capítulos anteriores, por você nos escrever, falando que está sendo mais fácil compreender com um resumo e percebendo que não tem um mistério intransponível. Não. Se nós prestarmos atenção, tudo aquilo que André Luiz está escrevendo é um alimento para o nosso pensar, para o nosso amadurecer e para a compreensão de que não estamos falando de uma religiãozinha que fica achando fumaça como se fosse um espírito. Não. Há bases científicas, explicações que poderão enriquecer o nosso modo de entender as coisas de Deus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. No próximo programa nós vamos terminar o capítulo 20. Mas já vai lendo, hein? Não fica esperando eu, não. Vai já para frente. Esperamos que no próximo dia em que viermos aqui, você já tenha entendido o conceito principal e aí vai ficar mais fácil para você mesmo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.